Era o fim de 2022. O mundo ainda respirava à sombra de uma pandemia real, e o cinema internacional procurava novas formas de tocar na ferida social. Foi nesse cenário que nasceu Rich Flu, um thriller distópico que prometia, desde o seu anúncio, ser mais do que um simples entretenimento. A história, um vírus mortal que mata apenas os mais ricos, avançando dos bilionários para os milionários, e depois para qualquer pessoa com patrimônio acima de um certo valor, era ousada, provocativa e, para muitos, quase profética. O projeto começou a ganhar forma em fevereiro de 2022, quando a imprensa divulgou que o diretor espanhol Galder Gaztelu Urrutia, a mente por trás do perturbador O Poço, The Platform, estava pronto para seu próximo golpe cinematográfico. Ao lado dos roteiristas Pedro Rivero, David Desola e Sam Steiner, Gaztelu Urrutia queria criar uma história que fosse, ao mesmo tempo, sátira social e suspense sufocante. Um espelho grotesco da realidade, onde a riqueza não só não protege, como se torna uma sentença de morte. O elenco inicial prometia ser um desfile de estrelas. Rosamund Pike, Daniel Brühl e Macaulay Culkin estavam entre os nomes confirmados. Porém, o destino e a complicada agenda de Hollywood mudaria os planos. Aos poucos, todos os três saíram do projeto por conflitos de agenda, e o diretor teve de reescrever o conceito visual de alguns personagens. Foi então que entrou Mary Elizabeth Winstead, trazendo ao papel principal, a executiva Laura, um equilíbrio perfeito entre vulnerabilidade e força. Ao lado dela, vieram Rafe Spall, Lorraine Bracco e, numa participação quase mítica, Timothy Spall, que, apesar de ser um nome central nas campanhas de marketing, aparece em apenas uma única cena, com pouco mais de 5 minutos de tela. Essa escolha intrigou muitos e se tornaria uma das curiosidades mais comentadas sobre o filme. As filmagens começaram oficialmente em novembro de 2022. As primeiras cenas foram rodadas em Barcelona, capturando o luxo frio e impessoal das zonas mais ricas da cidade. A produção então se deslocou para Fuerteventura, nas Ilhas Canárias, onde a luz intensa e a paisagem árida criaram o contraste perfeito para as sequências de desespero e isolamento. Por fim, parte da narrativa foi filmada no Senegal, dando um toque de autenticidade e mostrando a fuga desesperada de quem tenta escapar da doença para lugares onde a desigualdade social é ainda mais explícita. A duração total das filmagens foi relativamente curta para um projeto desse porte. Cerca de 12 semanas de gravação contínua. No entanto, o processo de pós-produção se estendeu por mais de um ano, com a equipe revisitando cenas, ajustando efeitos e investindo em um trabalho intenso de design de som. O filme exigia um ambiente auditivo sufocante, onde cada respiração carregava tensão, e onde o silêncio muitas vezes falava mais alto que qualquer trilha sonora. Nos bastidores, histórias curiosas começaram a surgir. Em uma das sequências rodadas em Fuerteventura, um dia inteiro de gravação precisou ser descartado por um detalhe mínimo: o reflexo de uma câmera aparecendo em um vidro, exatamente no momento de maior tensão da cena. Foi um golpe para a equipe, que teve de reorganizar todo o cronograma para refazer o take sob a mesma iluminação. Outro episódio marcante aconteceu no Senegal. Uma cena importante, que mostrava a protagonista andando por um mercado local, acabou atraindo a atenção de curiosos. Apesar das tentativas da produção de controlar o ambiente, um vendedor real começou a interagir com Mary Elizabeth Winstead durante a filmagem, oferecendo frutas e tentando puxar conversa. Esse momento não estava no roteiro, mas a naturalidade da atriz e a intensidade da cena convenceram o diretor a manter parte da interação no corte final. E então, havia a questão de Timothy Spall. Embora sua participação fosse mínima, sua presença no set era quase cerimonial. Ele chegava cedo, acompanhava filmagens que não incluíam seu personagem, conversava com a equipe e ajudava atores mais jovens a encontrar o tom dramático. Foi dito por um assistente de direção que, mesmo sem estar no roteiro, Spall improvisou falas e gestos que ajudaram a moldar a atmosfera das cenas que antecediam a sua. A produção também enfrentou dificuldades técnicas. Durante a filmagem de uma cena externa em Barcelona, um drone que fazia tomadas aéreas perdeu o sinal e caiu sobre um carro estacionado. Felizmente, não houve feridos,
mas o equipamento foi destruído, causando prejuízo imediato e obrigando a equipe a improvisar com câmeras manuais para não perder o dia de gravação. Mesmo com esses desafios, Rich Flew foi ganhando forma como um filme visualmente marcante. A fotografia apostou em cores frias para retratar a elite urbana e tons quentes, quase sufocantes, para as cenas em regiões menos favorecidas. O contraste era brutal, como se o próprio mundo estivesse se dividindo entre dois climas distintos, o da frieza estéril do poder e o da febre que consome a vida. Enquanto a pós-produção avançava, a equipe de marketing começou a trabalhar em uma campanha que explorava o caráter provocativo da premissa. O slogan que ecoou nas redes sociais foi: "Quando o dinheiro mata, quem você quer ser?" O trailer oficial, lançado meses antes da estreia, não mostrava o rosto do vírus, não explicava sua origem, mas deixava claro que não havia fuga. A doença sempre encontraria seu próximo milionário. No final dessa primeira etapa, Rich Flew já carregava consigo um misto de expectativa e polêmica. Alguns críticos que acompanharam trechos de pré-estreias fechadas afirmavam que o filme seria o novo contágio com alma de sátira social. Outros diziam que ele corria o risco de ser um espetáculo visual que se perderia na mensagem. Mas o público estava curioso, e essa era a chave para o sucesso ou fracasso que viria a seguir. Quando Rich Flew chegou à fase final de pós-produção, em abril de 2024, o projeto já havia consumido um investimento estimado em US$ 18 milhões. Para um filme com locações internacionais, elenco renomado e um trabalho minucioso de som e fotografia, esse valor era relativamente contido, mas cada dólar foi utilizado com precisão cirúrgica. O diretor Galder Gaztelo Urrutia é conhecido por sua habilidade de extrair impacto visual e dramático com recursos limitados, algo que já havia provado em O Poço. O tempo total desde o anúncio oficial até a estreia mundial foi de 2 anos e 8 meses, incluindo o período de desenvolvimento do roteiro, pré-produção, filmagens e pós-produção. As filmagens em si duraram pouco mais de 80 dias corridos, mas a edição, os ajustes de ritmo narrativo e a mixagem de áudio prolongaram o trabalho. A equipe se dedicou a criar uma atmosfera sonora que desse ao público a sensação de que o vírus não era apenas uma ameaça distante, mas algo que respirava no mesmo espaço que eles. A estreia mundial aconteceu no Festival de Sitges, em 6 de outubro de 2024. O clima era de tensão. Críticos de cinema e jornalistas especializados lotaram a sala, não apenas para ver o que o diretor espanhol havia preparado, mas para medir a reação diante de um enredo tão provocador. O resultado? A primeira exibição arrancou aplausos e deixou um silêncio pesado no ar. Não pelo choque gráfico, mas pela sensação incômoda de que a história poderia, de certa forma, se tornar real. Após a estreia em festivais, o filme entrou em circuito comercial na Espanha em 24 de janeiro de 2025 e gradualmente chegou a outros países da Europa e América Latina. No entanto, sua distribuição nos Estados Unidos foi mais limitada, algo que muitos acreditam ter sido estratégico para manter a aura de obra de nicho e gerar curiosidade. Em termos de bilheteria, Rich Flew não foi um fenômeno de massa, mas também não passou despercebido. O longa arrecadou cerca de US$ 36 milhões mundialmente, dobrando seu custo de produção e garantindo lucro, especialmente considerando o retorno adicional em vendas para streaming e direitos internacionais de exibição. A Espanha e a França foram os mercados mais receptivos, enquanto no Brasil, o filme encontrou público entre os fãs de thrillers distópicos e críticos sociais. Mas o que realmente alimentou a conversa em torno do filme foram as curiosidades e erros de bastidores que começaram a circular nas semanas seguintes. Um dos mais comentados aconteceu durante uma cena em Barcelona. Um figurante que deveria interpretar um milionário fugindo tropeçou e caiu de forma tão desajeitada que vários membros da equipe não conseguiram segurar o riso. O problema é que o áudio da risada de um dos técnicos ficou registrado e a equipe de som precisou trabalhar horas para limpá-lo. Outra história envolveu a atriz Mary Elizabeth Winstead. Durante as gravações no Senegal, em um dia de calor extremo, ela desmaiou rapidamente após uma cena intensa, não por problemas de saúde graves, mas por desidratação. A produção interrompeu o trabalho por quase um dia inteiro,
garantindo melhores condições de hidratação para todo o elenco e equipe. Mary, no entanto, voltou no dia seguinte com a mesma energia, e seu profissionalismo foi elogiado por todos. Timothy Spall, por sua vez, ganhou fama de fantasma do set. Ele aparecia em dias nos quais não tinha gravação agendada, apenas para conversar com a equipe e dar sugestões. Em uma entrevista posterior, o diretor revelou que uma fala improvisada de Spall, durante um ensaio não filmado, acabou inspirando uma das frases-chave do roteiro. A riqueza não é escudo, é mira. O impacto de Rich Flew não se limitou à crítica. Muitos espectadores viram o filme como uma metáfora do mundo pós-pandemia, em que a desigualdade social se torna ainda mais visível e perigosa. Nas redes sociais, o título gerou debates acalorados. Alguns consideraram a premissa uma crítica justa e necessária ao sistema econômico global. Outros acharam que o filme exagerava na caricatura dos ricos. Do ponto de vista técnico, a obra recebeu elogios pela fotografia, que explorou o contraste entre os tons frios do luxo e as cores quentes, quase febris, das áreas mais pobres. A trilha sonora também foi destacada, com composições minimalistas que, muitas vezes, deixavam espaço para sons ambientes inquietantes, como o zumbido distante de moscas, o eco de passos ou a respiração nervosa de personagens à beira do colapso. Apesar de seu sucesso moderado nas bilheterias, Rich Flew já é considerado por muitos um futuro filme cult. Sua mistura de suspense, crítica social e estética marcante o coloca na prateleira de produções que não se esgotam na primeira exibição. Ele provoca, incomoda e deixa a pergunta no ar. Se a riqueza fosse sua sentença de morte, até onde você iria para sobreviver? E assim, a obra se encerra como começou, não com uma explosão, mas com um silêncio sufocante, como se o vírus, mesmo fictício, pudesse atravessar a tela e nos alcançar.